Abacuque capítulo 2, versículo 1. Todos encontraram? Amém. Amém? Diz assim para nós a palavra do Senhor: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aleluia. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nessa noite, por tantas bênçãos que nós já recebemos desde o momento que entramos aqui, e pedimos agora por esse tempo de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor fale conosco, ó Deus, de uma maneira sobrenatural. Obrigado por tudo que já temos experimentado nessa noite, e que essa Palavra, ó Deus, alimente ainda mais o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Situações como nós estamos vivendo nesse final de semana tem um potencial incrível de abalar a nossa fé. Elas são situações carregadas de um potencial incrível de roubar a nossa alegria, de ir ao encontro ou de encontro da nossa fé. Tem o potencial de abalar as nossas emoções, porque são situações que quebram a normalidade da vida. Tenho certeza que talvez por mais que você tenha escutado aí os alertas, você tenha ouvido algumas notícias, alguns rumores de situação, possivelmente chegou a um ponto que você não esperava. Particularmente falando, eu não esperava que as tragédias, as enchentes, eu saindo de casa agora há pouco, ouvi a síntese da Defesa Civil, que o Estado já contabilizou 44 mortos, 19 desaparecidos, 13 mil e tantas pessoas afetadas, desabrigadas, e esse número tende a aumentar. Nosso estado foi terrivelmente castigado por chuva, deslizamento de terra, enchente, tantas situações. Então, situações assim, ou seja, caóticas, que trazem desordem, né? E pela manhã eu também assistindo o jornal, as pessoas relatando as possíveis consequências que essa madrugada de sexta-feira trará, de sexta para sábado, trará, principalmente para o nosso estado, mas consequentemente para o nosso país. Lavouras abaladas, galpões, empresas, tantas situações agora que nós precisamos ir contabilizando. Então, mais uma vez, são situações caóticas, desordens, que têm um potencial, elas carregam em si um potencial de tirar a nossa esperança, de tirar a nossa paz, de tirar o nosso sossego, de roubar a nossa perspectiva de um dia melhor. Elas são carregadas disso. E nós estamos lendo um texto em que o profeta Abacuque está vivendo também uma situação assim, carregada desse potencial. E além desse potencial, vamos dizer, de natureza natural, que nos abala, principalmente no nosso relacionamento com Deus, essas situações elas têm um potencial de abalar a nossa fé em Deus. Diversas pessoas talvez estão se perguntando agora: onde está Deus enquanto casas desciam barranco afora? Onde está Deus enquanto a água invadia as casas? Onde está Deus enquanto pessoas estão aí sofrendo? Onde está Deus? Porque nem sempre a ação de Deus em situações como essa que nós estamos vivendo agora, elas são nítidas para nós. Nem sempre a presença de Deus é nítida para nós. Eu não sei você, mas sim, dias bons, tem hora que você olha para um lado, para o outro, para baixo, para cima, e você fala assim: será que Deus existe mesmo? Onde está Deus? Quem dirá em dias assim,
dias difíceis. Dias difíceis. E são dias, eu particularmente sou assim, eu não sei você, são dias que o que eu menos gosto de ouvir são jargões religiosos. Eu não sei você. O que eu menos gosto de ouvir são jargões religiosos. A nossa tentativa, sabe, humana ali de tentar... Uma coisa é você estar junto, dar esperança. Outra coisa são os jargões. Jargões, sabe? Aquelas frases prontas que a gente joga. E a gente não percebe às vezes que ao invés de chorar com os que choram, com os nossos jargões, nós estamos até julgando as pessoas porque estão chorando, porque estão lamentando. Nós não damos às vezes nem o direito às pessoas de chorarem, de viverem o luto, de serem humanas como elas foram criadas para ser. E ao invés de chorar com elas, nós às vezes gostamos dos nossos jargões. Eu não sei você, eu detesto, principalmente em momentos assim, jargões, frases vazias, carregadas de insensibilidade, frases assim. E Abacuque está vivendo um tempo de tanta dificuldade, e nós estamos lendo o livro de um profeta. Não é o livro de um pastor, não é o livro de um membro da igreja, não é um livro de um recém-convertido, é um profeta. E vai ser alguém que na trajetória bíblica será uma das grandes referências para o ministério de Jesus, para o ministério do apóstolo Paulo, porque uma das pérolas que Abacuque escreve no seu livro vai ser uma das bases da teologia de Paulo: o justo viverá pela fé. Então a gente não está falando de alguém, vamos dizer, um crente Nutella, né? A gente está falando de um crente raiz, de um profeta. E o que esse profeta está vivendo nesse tempo? O seu povo está mergulhado numa crise política, social, econômica, está mergulhado num tempo de caos. A desordem está sobre Israel. A desordem. Situações estão acontecendo. Israel está saindo da dominação de um império. E quando Israel pensa que vai respirar, porque os assírios estão dominando Israel, estão caindo, mas eles estão saindo da dominação da Síria e estão indo para a dominação da Babilônia. Quando eles pensam que vão respirar, eles caem nas mãos de um povo mais cruel ainda. Então é como se fosse, eles são libertados de um tempo de violência por um povo mais violento ainda. Então quando nós abrimos a primeira página do livro de Abacuque, nós temos um profeta numa crise existencial, numa crise de fé. Sabe por quê? Diante do caos que ele está vivendo, ele se volta para Deus e ele começa a questionar a Deus. Até quando? Até quando essa situação vai continuar? Até quando nós estaremos debaixo de violência e não vai acontecer nada do Senhor para conosco? Até quando? É um profeta que está vivendo um tempo de dificuldade. A sua fé está abalada, porque ou ele não vê Deus agindo, ou não concorda, pelo menos, com a forma que Deus está agindo. Eu não sei qual que é pior, se você não sente a presença de Deus na situação na qual você está, ou se lá no fundo você sabe que Deus está trabalhando e você não concorda com o que Deus está fazendo. E Deus tem hora que faz umas coisas que não entram na nossa cabeça. Você já passou por situações assim? Que lá no fundo, bem lá no fundo, você sabe que a mão de Deus está ali, mexendo, mas não é o que você gostaria. Eu já passei isso. E dá vontade até de desorar, sabe? Fala, não, Deus, esquece que eu pedi. Porque Deus começa a mexer e aí você vê que as coisas não vão continuar sendo o que é. Porque Abacuque se depara com uma situação em que havia uma promessa de libertação. Está ruim, nós estamos sofrendo. E aí a libertação, entre aspas, até acontece, mas por um povo mais cruel.
E aí Abacuque fica naquela dúvida. Mas o Senhor não é contra a injustiça, o Senhor não é contra a violência, o Senhor não é contra a maldade. Por que então nós estamos saindo de um povo mau para um povo mau ao quadrado? Por que nós estamos saindo de debaixo de jugo e estamos indo para um povo pior ainda? E Abacuque apresenta para Deus essas queixas, porque essas coisas nos assaltam. Quando nós estamos inseridos no caos, na desordem, na dor, na dificuldade, a nossa perspectiva, ela tende a ser embaçada. A nossa clareza, a nossa nitidez, ela tende a desaparecer. E a gente fica buscando respostas, a gente fica buscando justificativas. E é o que Abacuque está pensando. É da tua vontade que esse povo venha e nos liberte com mais violência? É o Senhor mesmo que está agindo aqui ou nós nos esquecemos? O profeta em crise, até quando vai continuar assim? Então ele reclama de uma aparente apatia de Deus. Aparente apatia de Deus. E é horrível quando a gente lida com uma pessoa, talvez ela não seja, mas quando a sua perspectiva em relação a ela é de que ela é uma pessoa apática à sua situação. Você já passou isso? Você tem uma demanda, tem uma dificuldade, e você encontra-se com alguém, apresenta a sua situação, e pelo menos a leitura que você faz é: a pessoa é apática, ela é indiferente com a minha situação. Isso traz uma dor muito grande. Talvez ela nem esteja sendo. Você, na sua pressa, na sua ansiedade, até culpa uma pessoa que não tem como resolver a situação, mas porque a gente fica cego. Abacuque está aqui agora numa situação assim. Até quando? A desordem, a presença de Deus não é nítida. O que eu sei a respeito de Deus não é nítido mais, porque até então eu tinha uma perspectiva, mas a situação se colocou de uma forma que eu não consigo mais entender Deus. Não sei se Deus está ou não está, se é Ele quem patrocina a violência, se é Ele que está... eu não sei. E de novo, nós estamos falando de um profeta. Alguém que é porta-voz de Deus para o seu povo. Um profeta. Profeta. E Abacuque apresenta a Deus as suas queixas. Capítulo 1 são as queixas de Abacuque. Ele apresenta a Deus as suas queixas. E aí Abacuque toma uma decisão que nos ensina muito em dias assim, em momentos assim, em dias em que de fato nós estamos mergulhados num caos. Talvez não seja a sua situação um caos como nós estamos vivendo hoje, de enchente, deslizamento de terra, mas talvez um caos familiar, um caos espiritual, um caos emocional. Talvez você já vive dentro da sua família, na sua realidade pessoal, um tempo de desordem. As coisas não são nítidas para você. E Abacuque toma uma decisão importante, uma decisão significativa e que nos ensina muito. O que Abacuque faz? O que Abacuque faz? Ele se coloca numa posição de perseverança em oração com um propósito. Qual é o propósito de Abacuque? Receber de Deus uma visão. Receber de Deus uma direção que o ajude a entender o que ele está vivendo, e não só isso, mas que o leve para fora da sua situação atual. Porque Abacuque sabe, e talvez no momento de lucidez ele volta a si, tanto que essa postura dele é uma postura sensata, talvez num respiro depois de um desabafo, sincero diante de Deus, ele sabe que ele precisa de uma direção. E um dos grandes problemas que nós passamos é que nem sempre nós conseguimos sair da situação da qual nós estamos, porque nós não temos clareza, primeiro, da gravidade da situação, nós não temos clareza da complexidade do que nós estamos,
e muito menos para onde ir. Nós não temos clareza. Por exemplo, esse tempo nosso hoje, a gente começa a ouvir justificativas. Alguns crentes, tudo é permissão de Deus. Deus mandou a chuva, Deus invadiu as casas, Deus deslizou terra. Creio que tudo tem um propósito. Então, pessoas perderam 7 pessoas para se converter, Deus tem um propósito. E aí a gente vai, sem perceber, vivendo na nossa grande irresponsabilidade. Deus tem um propósito nisso tudo. Outros vão dizer, por que essas pessoas não saíram? Elas ouviram, foi notificado, olha, veio uma grande chuva, situação caótica, por que elas não saíram? Aí outros diriam para nós, iriam para onde? Teria caminhão para todo mundo? Será que todas as pessoas que fazem frete disponibilizariam seu caminhão para ajudar famílias a retirarem as suas coisas? Será que as pessoas que têm casa para alugar, que estão desocupadas, emprestariam as suas casas para as pessoas ficarem um tempo até passar a chuva? E aí a gente vai vendo que o problema é muito maior. Mas se não era um lugar ideal para morar, por que essas pessoas construíram casa lá e invadiram? E aí a gente vai buscando justificativas. E aí sabe o que acontece? A gente fica na filosofia, na justificativa, na discussão, na responsabilização alheia. E aí passa 1 ano, 2, 3, 4, como aqui 23 anos, 97, 2020, o mesmo problema de 23 anos atrás, e nós não conseguimos resolver as nossas dificuldades. Porque nem sempre a gente tem clareza do que fazer, para onde a gente deve ir. A gente discute, responsabiliza, joga a nossa culpa aqui, ali e tal, e tá. Aí quando o problema volta, nós estamos na mesma posição. Na mesma posição. E aí a novela de novo. Esse é inúmeros problemas, né? E os nossos problemas pessoais, familiares, as nossas dificuldades. E Abacuque sabe que a única coisa possível de tirá-lo dessa situação, de mudar a sua perspectiva, a sua e do seu povo, é uma visão de Deus. É uma visão de Deus. É uma direção dada por Deus, que não haja dúvida. E o que Abacuque faz? Faz o que nós muitas vezes não fazemos. Persevera em oração, se posiciona até o quê? Até ele receber o que ele precisa. E o que ele precisa? Perspectiva, visão, direcionamento. Porque ele não quer permanecer na posição que ele está. E aí ele toma uma atitude. Ele se coloca, se posiciona no que ele vai chamar de torre de vigia, para saber o que Deus tem para ele e para o seu povo. Olha que coisa bonita. A postura de Abacuque. E não é uma postura assim, vou ficar aqui durante 24 horas e Deus vai me revelar o que eu tenho que fazer. Não, vou ficar até. Porque Abacuque sabe, ele já começa a entender, ou pelo menos se lembrar, que quando nós andamos ou vivemos sem uma clareza de Deus para nós, a nossa vida é como o povo peregrinando no deserto. Vocês lembram dessa história? O povo sai do Egito em direção a Canaã. Números capítulo 13 narra esse trecho da história. E quando eles estão às portas de Canaã, às portas, Moisés envia espias, 12 pessoas. Eles vão, espiam a terra, retornam e gastam apenas 40 dias para ir, espiar, voltar. Ou seja, eles estão às portas de Canaã. E aí a falta de perspectiva, a falta de fé, a falta de coragem, de disponibilidade, faz com que eles percam a esperança, a visão fique embaçada
e as portas de Canaã se perdem, e de peregrinos tornam-se andarilhos. Andarilhos. E quantos crentes, né? Quantos de nós somos andarilhos, andarilhas espirituais? Que a grande diferença de um andarilho para um peregrino é a perspectiva, o destino, a rota. Você sabe para onde você está caminhando. O andarilho pega as suas coisas e hoje está dormindo aqui, hoje ali. Para onde você está indo? Não sei. Você tem um projeto? Não sei. O peregrino não. Você está indo aonde? Estou indo para a Serra do Cipó. Curtir as cachoeiras, né? Pico da Bandeira. Vou fazer essa trilha aqui. A rota é um pouco imprevisível, porque às vezes eu vejo uma cachoeira que não estava no script, mas eu paro, desfruto. Mas eu sei para onde eu estou indo. E eu vou curtindo. É diferente, são duas coisas diferentes. De peregrinos convertem-se em andarilhos. 40 anos. Gastando tempo, perdendo oportunidades, porque não tem mais clareza. A visão que era clara, objetiva, torna-se embaçada. E Abacuque pede a Deus o quê? Resposta, perspectiva, visão. E por que é importante? Por quê? Porque o que nos tira da nossa posição, o que muda a nossa situação, é quando nós temos clareza daquilo que Deus tem para nós. Quando nós conhecemos as palavras de Deus a respeito de nós, quando nós começamos a nos dar conta do plano que Deus tem para nós, do que Deus deseja fazer em nós, na nossa família, aí nós vamos nos abrindo para isso. E aí primeiro há um despertamento de que a situação que nós estamos inseridos não é a situação que Deus tem para nós. E é uma situação primeiramente traumática. Porque abrir os olhos e perceber que nós não estamos vivendo o que deveríamos, não é nada positivo. Torna-se positivo, mas no momento é doloroso. Doloroso. Mas Abacuque sabe que ele precisa disso, porque ele já está entendendo que a situação dele não é a que Deus tem para ele e para o seu povo. E aí ele pede a Deus uma visão. E quando nós nos colocamos em oração, nos abrimos em expectativa para receber de Deus, Deus dá para nós uma visão. Deus dá para nós uma direção. Deus dá para nós uma clareza, uma nitidez. E é importante destacar que visão é diferente de meta. A visão, na perspectiva bíblica, não é semelhante à meta do que nós temos hoje aí no mundo corporativo, no nosso mundo empresarial. Eu vou explicar para você por quê. A meta, ela carrega em si a felicidade no próprio alcance da sua meta. Então, por exemplo, você tem um sonho de uma casa própria, um exemplo. E a sua meta de vida é conseguir a sua casa própria. E aí, quando você tem uma meta por si só, você às vezes é seduzido, é tentado a criar um estilo de vida em que você constrói a sua mente no seguinte aspecto: serei realizado, serei realizada quando tiver a minha casa própria. Quando tiver a minha casa própria. Então, tudo que você faz é para conseguir a sua casa própria. E aí você trabalha, corre atrás, vai, dobra o turno, vende algumas coisas e tal, e vai, economiza e pronto. Aí você consegue a casa própria. Mas enquanto você está labutando pela casa própria, geralmente a sensação que invade você é: quando eu entrar para minha casa própria, aí a vida vai ser diferente. Aí eu vou ser feliz. Aí eu serei uma pessoa digna. Aí eu posso descansar. Aí eu terei algumas garantias, né?
E aí a gente vai colocando metas para nós, e elas vão dizendo para nós, às vezes, como nós somos infelizes, porque nós não temos aquilo. Agora, a visão, quando nós pensamos uma visão de Deus para nós, ela é diferente. Diferente, sabe por quê? Como nós lemos na continuidade do capítulo 2, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão está para se cumprir no determinado tempo. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Apesar da visão apontar para algo que está para acontecer, ela tem um aspecto que se assemelha a uma meta, joga para nós um objetivo para o futuro, uma realidade futura. A visão que Deus dá, ela carrega em si algo diferente, que nós vamos perceber na história de Abacuque. Sabe por quê? Quando Deus dá para ele uma visão, dizendo que a situação na qual você está não permanecerá assim, e aí a partir desse trecho que nós lemos, versículo 6 em diante, Deus começa a proclamar o seu juízo sobre esse povo opressor que está em cima de Israel. Deus começa a anunciar uma mudança de realidade, um tempo de libertação. Então Deus começa a anunciar para Abacuque uma realidade, mas é uma realidade a acontecer. Tanto que ele vai dizer, ela pode ter uma aparência de que vai demorar, mas ela acontecerá. Então ela carrega em si algo muito semelhante a uma meta. Mas o que diferencia a visão de uma meta é que a visão, ela traz para nós uma alegria presente. Uma alegria presente. Por isso que quando Deus dá uma visão para Abacuque, Ele coloca, juntamente com essa visão, uma perspectiva de relacionamento com uma visão que impede que a visão se converta numa meta, que é o justo vive pela fé, ou viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que isso significa? O que isso significa? A fé nos dá a possibilidade, nos dá a condição de já, no momento, agora, no hoje, desfrutar de porções do que Deus está preparando para nós no amanhã. A fé nos dá hoje, agora, nesse exato momento, a capacidade de desfrutar das porções do que Ele está preparando para nós no amanhã. Então, diferente da meta que guarda em si toda a felicidade no amanhã e ao mesmo tempo que coloca em nós um sentimento de vazio, porque eu ainda não tenho uma casa própria, eu não tenho um emprego dos sonhos, eu ainda não tenho um casamento, eu ainda não tenho um corpo perfeito, eu ainda não. A fé, ela já coloca o já para nós, o já. Nós já podemos caminhar desfrutando daquilo que Deus está preparando para nós em plenitude. Por isso a ideia de que o justo vive pela fé. A fé nos permite antecipar o que ainda não existe. É a definição de Hebreus. Fé é a convicção, a plena certeza daquilo que ainda os olhos não veem, aquilo que ainda não está diante de nós, mas nós trazemos à existência. Nós trazemos a existência. Por isso Jesus é o nosso autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12. Por quê? Em troca da alegria que lhe estava proposta. Havia uma alegria proposta para Jesus, e em troca dessa alegria,
ele assume a cruz e pela fé, pela unção do Espírito, Jesus carrega a sua cruz, desenvolve a sua jornada, porque a alegria que estava preparada para ele já estava sendo desfrutada por ele, pelo caminho. Por isso a visão que Deus dá para nós não é uma meta, não é uma meta, não é uma utopia inalcançável, não é algo para nos enganar e como se fosse algo que tirasse de nós o senso de realidade. Há quem disse certa vez que a religião é o ópio do povo. Ela pode se tornar um ópio, no sentido de que ela nos anestesia e nos faz viver numa utopia distante, inalcançável, simplesmente para a gente não ver as desgraças da vida. Mas o que Abacuque está dizendo é que não. Deus não tem para nós algo inalcançável, Deus tem para nós algo possível, mas é por meio da fé. Por meio da fé. Quando nós acolhemos a visão de Deus, a proposta de Deus, as palavras que Deus tem para nós, sobre nós, nós já começamos a desfrutar no caminho da alegria plena que está no final da nossa jornada. E aí a gente entende, porque eu não sei você, mas uma leitura rápida, sem se atentar para esses detalhes, Abacuque mais parece um profeta bipolar do que qualquer outra coisa. Não parece assim? Bipolar. Capítulo 1 e 2, ele não tomou o remédio dele. Aí ele tomou o remedinho dele, escreveu o capítulo 3. Porque do 2 para o 3 a gente tem um salto gigantesco. O profeta que começa: até quando, Senhor? Até quando essas coisas vão continuar? Até quando? Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor compactua com injustiça? Até quando? É o profeta que começa o capítulo 3 exaltando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que ninguém se compara a Deus, que esse Deus está acima de tudo, que a sua glória cobre os céus. Um capítulo de louvor a Deus, um capítulo exaltando a bondade de Deus, exaltando a presença, exaltando a sabedoria, o poder, e uma coisa maravilhosa, deixando claro que Deus tem todo o poder nas suas mãos, de que Deus não está à parte, ou que Deus não está no controle das coisas, mas um Deus que tem capacidade, e é um Deus que está conosco. Não é um Deus fora, mas é um Deus que está conosco. E uma pergunta dessa: onde está Deus agora? Deus está chorando com as pessoas. Deus está lamentando com as pessoas em luto agora. Deus está sofrendo com elas. Deus está lamentando com elas. Deus está com elas agora, consolando. Talvez a presença de Deus na casa de algumas pessoas seja muito mais forte do que é aqui agora, porque Deus está com essas pessoas. Então é um profeta diferente. E aí nós chegamos no finalzinho da sua oração, capítulo 3, versículo 17, entendendo melhor, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Até quando, Senhor? Cadê o Senhor? Até quando esse povo vai continuar? Mesmo que eu me alegro no Senhor. Porque é um profeta que recebe de Deus uma visão, uma clareza, e ele decide andar por fé. E aí mesmo ainda, historicamente, no caos, ainda dentro da desordem,
ainda com a situação semelhante à anterior, ele já se alegra no Senhor. Ele não condiciona mais a sua alegria à ordem, às situações favoráveis. Ele descola a sua esperança no cenário que o envolve e coloca a sua esperança no Senhor, porque ele sabe que o Senhor está com ele. Então, saber que o Senhor está o traz alegria, plenitude. Por isso ele diz: ainda que me falte algumas coisas, ainda que me falte algumas coisas, ainda que eu não tenha, ainda que os meus olhos naturais ainda não vejam, eu me alegro no Senhor. Sabe por quê? Os meus olhos já enxergam o Senhor. Então a gente percebe um profeta diferente. Qual é a grande diferença aqui? É que ele se posiciona e recebe algo de Deus. Uma visão, uma clareza, uma direção. Ele recebe uma palavra de Deus a respeito dele e do seu povo, e ele decide viver na fé nessa palavra, com fé nessa visão, com fé nessa palavra. E se apegando a essa palavra, ele tem a possibilidade de sair, de ser retirado desse caos, ou por essa palavra, pelo poder dessa palavra, mudar a realidade do seu povo. Terça-feira eu fiz uma pergunta para a igreja e eu queria repeti-la nessa noite. Qual é a visão de Deus para a sua família? Qual é a palavra que Deus tem para a sua família em 2020? Qual é a palavra de Deus para você em 2020? Qual é a palavra? O que Deus tem para você? Abacuque fala assim: eu vou ficar aqui até saber o que Deus me dirá. Qual é a palavra que Deus tem para você? Você sabe? Você sabe o que Deus tem para fazer em você? Fazer na sua família? Você sabe? Você que tem que saber. E não adianta sair correndo por aí: pastor, o que Deus tem para fazer na minha vida? Eu vou ter o maior prazer de dizer para vocês: sei lá, vai orar. Não joga para mim a responsabilidade. Eu tenho buscado de Deus para a minha família, Leide e eu para a nossa casa, para a nossa igreja, mas não joga para mim isso não. Faça como Abacuque, se posicione, peça a Deus para que você, a sua família, a sua casa, a nossa igreja, seu trabalho, as coisas que estão na sua responsabilidade, não se convertam em situações andarilhas, sabe? Toca isso aí mesmo. Agora, se você quer viver assim, tudo bem. Você não é inferior a quem não quer, tudo bem. Mas o que Abacuque está dizendo para nós é que há uma palavra de Deus para nós. Há uma palavra para nós enquanto igreja, mas há uma palavra para a sua família, para o seu casamento, para a sua vida pessoal, para a sua vida financeira, para a sua saúde. Há uma palavra de Deus específica para cada área da sua vida. Agora é necessário a gente buscar. O maior interessado tem que ser você. A disciplina da intercessão é bíblica. É bíblica. Ter pessoas intercedendo por você é bíblico. Mas também é bíblico você orar, você se posicionar. Abacuque não terceiriza isso: ore por mim, aí pergunta aí, o que Deus tem para fazer. E já faz um tempo, eu aprendi isso às duras penas, e a Leide sabe disso, que eu parei de terceirizar a palavra de Deus para a minha vida. Sofri muito com isso, de direcionar a minha vida a partir do que disseram para mim que Deus tinha para fazer. Vocês não sabem cada furada que eu já entrei, cada coisa que eu já vivi. Olha, Deus está te falando,
Deus fala plenamente. Deus usa pessoas para falar plenamente. Não tenho dúvidas disso. Que Deus dê palavras, dê orientações específicas para as pessoas. Mas uma coisa que eu entendi à luz da Bíblia Sagrada é que o responsável por mim sou eu. Deus espera de mim. De mim. E aí, à medida que eu me responsabilizei por mim, me tornei interessado pela minha vida, assumi os riscos disso, Deus começou a me levar em lugares que eu nunca imaginei, a fazer coisas que eu nunca imaginei, a crescer em áreas que eu nunca imaginei e também ter a coragem de questionar palavras que vinham para a minha vida, maquiadas como de Deus, mas que eram palavras humanas, misturadas com desejos, afeto. Porque pode ser bom, mas e se não for de Deus para você? E quando eu falo que a gente entra em furadas, às vezes, não é porque a pessoa quer o seu mal, às vezes. Às vezes ela quer muito que você consiga aquilo. Ela quer. Ela gosta de você, sabe? Ela acha você legal. E ela quer muito que você consiga. Mas ela não sabe o que Deus está preparando para você. E aí aquele desejo, sabe, mistura com afeto. Aí o João dá um acorde menor, te sensibiliza. E aí você fala assim, olha, Deus quer que você faça isso. E aí o que a gente faz? Ao invés de ir para a torre, 18h30 tem torre, viu gente? Aí, ao invés de você ir para a torre, orar, se posicionar, você faz o quê? Acolhe. Sem o menor critério. E sabe o que acontece? Deus não é alguém inseguro que sai correndo mundo afora para sustentar o que disseram que ele faria. Porque a gente tem um pouco disso. Você fala assim, ó, o pastor falou, aí, não, ó, eu não falei isso não, ó, então, ó, para não gerar, eu vou fazer então, para não. Você acha que Deus está preocupado? Você acha mesmo que Deus tem uma reputação a zelar? Você acha que Deus fica chateado que alguém fala assim, Deus não existe? Você acha que Deus fica assim, poxa, eu vou perder seguidores? Você acha que Deus está preocupado? E, aí, sabe, e qual é a raiz disso? Não há responsabilidade. Quem deve ser o maior interessado para viver as coisas de Deus? Eu. E o que é que o interessado, uma interessada em viver as coisas de Deus? Busca as coisas de Deus. Se posiciona para ouvir de Deus. Claro que pode vir de diversas formas. Através de uma pessoa, de uma canção, de uma sensação, de um sonho. E aí a gente vê na Bíblia Sagrada as infinitas formas que Deus fala. Deus falou com Abacuque, a gente não sabe necessariamente como foi. Deus falou. Mas há em Abacuque um alinhamento para saber assim, isso é de Deus. E para saber, isso não é de Deus. Qual é a palavra de Deus para você? Você sabe? Você tem, quando você acorda, você sabe assim, esse ano Deus deseja, nos próximos anos, eu sinto que Deus tem isso para realizar na minha família. Você não sabe? Um bom começo é a gente começar a ler a palavra de Deus. Para você começar a descobrir as promessas que Deus tem para nós. O tipo de ser humano que você pode ser. O tipo de família que você pode ter. O tipo de casamento que você pode ter. O tipo de Brasil que nós podemos ser. Eu queria convidar você a orar nesse instante. A orar. Eu queria que você saísse daqui com essa sensação de que você precisa que 2020 seja um ano de você saber de Deus. O que Deus tem para fazer? Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus nos alcança, a visão de Deus vem sobre nós, ela vem carregada de força, carregada de poder, porque ela nos capacita, ela nos favorece para a gente alcançar aquilo que Deus tem, ela nos dá coragem. Por isso ela é diferente de uma meta, ela já vem nos alegrando, já vem nos fortalecendo.
E enquanto nós estamos caminhando para o que Deus está fazendo, nós já vamos dando passos de alegria. Por isso a vida cristã ela é fantástica. Não é a promessa de um céu que vai compensar uma vida de desgraça. Eu não acredito nisso. Que a vida é assim mesmo, lá na glória eu vou ser recompensado. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida cristã ela pode ser fantástica. Porque a gente já tem o Senhor, nós já temos a presença de Deus e nós já podemos com Ele ir desfrutando de uma vida maravilhosa. Já desfrutando. Na teologia a gente chama isso de já e ainda não. É a dinâmica do reino maravilhosa. Você quer receber uma palavra de Deus? Você tem esse desejo? Você quer? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você. E nós vamos cantar uma canção. Eu gostaria de orar por você nessa noite. É apenas uma palavra de Deus que fará com que talvez muitas vítimas alcancem conforto, muitas famílias enlutadas alcancem alegria, consolação, porque é somente algo vindo do céu para nós. Faltam-nos palavras, né? Falta-nos capacidade. Mas quando nós entendemos o que Deus está fazendo em nós, por mais que vivamos episódios de dificuldade, momentos de dor, isso não rouba de nós a alegria do caminho. Por mais que o caos nos invada, será temporariamente, porque a palavra permanece. Eu queria orar por você. Queria que você que deseja um 2020 direcionado por Deus, um 2020 caminhando para fora do caos, um 2020 com clareza, com nitidez. Se você deseja isso, eu queria convidar você a vir à frente. Eu quero orar por você. Não posso deixar você sair dessa noite sem receber uma oração, sem ministrar sobre a sua família, sobre a sua casa, para que Deus fale com você. E se esse é o seu desejo, eu queria convidar você a dar um passo à frente. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero orar por você, em nome de Jesus.